Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba. Um domingo especial, quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Que bom estarmos juntos nessa celebração. Que bom saber que você está sempre firme, constante, pontual, assíduo nas nossas atividades. Não fique de fora. Isso faz bem à sua vida espiritual, é edificação e ajuda na formação também da sua vida familiar. A nossa igreja está com grandes desafios. E nesses dias estamos distribuindo uma grande quantidade de cestas básicas e a campanha SOS Cesta do Amor continua a todo vapor. Estamos contando com a sua ajuda, tá bom? Com a sua colaboração. Faça a sua doação e vamos abençoar outras famílias. Amanhã é um dia especial, 7 de setembro, e como igreja vamos parar para orar. Ao longo do dia nós temos 3 horários de oração, 6 horas, 13 horas e 21 horas. Só que amanhã o nosso período de oração noturno será maior, pois nós teremos uma vigília online e você não pode perder, com muitos testemunhos, muito tempo de reflexão, um compartilhamento e também uma oportunidade de orar, muito tempo de oração. Na última vigília nós tivemos uma participação de quase 600 pessoas visualizando a nossa vigília e você não pode ficar de fora, tá bom? Reserve esse tempo, das 19 às 23 horas, estaremos juntos numa vigília online, orando ao Senhor pelo nosso Brasil. Ah, quanto o Brasil precisa da nossa oração. E nós teremos também uma ênfase nessa oração, que é a Igreja Batista da Pituba. Vamos orar pela igreja, pela vida espiritual dos membros, em favor da reforma que estamos fazendo, em favor do crescimento de nossa igreja, em favor dos desafios missionários que temos, e você está convidado a se unir a nós nessa vigília de oração, tá bom? Os nossos pequenos grupos multiplicadores estão funcionando normalmente. Entre em contato, peça informação aí, como fazer parte de um dos nossos PGMs. A nossa escola bíblica dominical também está a todo vapor, funcionando, e você pode entrar em contato conosco e pedir orientação como faz para participar das nossas atividades. Eu mencionei que estamos em reforma. Eu quero te desafiar a propor no seu coração uma oferta para a reforma do nosso templo. Estamos precisando da sua ajuda, tá bom? Os recursos não são fartos, muito pelo contrário, é um desafio, é uma obra de fé, é pela fé, e Deus responde a nossa fidelidade quando nós nos colocamos nas mãos dele e externamos o nosso amor materializando em oferta. Então você pode fazer isso ofertando para a nossa reforma, tá bom? A obra está indo a todo vapor e você pode nos abençoar, nos ajudar, conhecendo um pouco da nossa reforma e também ofertando. Bom, estamos contando com a sua participação e seu envolvimento. Muito bem, muito bom estarmos juntos aqui em celebração do nome do nosso Deus. Que bom saber que você está conosco, tá bom? Vamos continuar juntos nessa celebração. E como eu disse, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É uma oportunidade que temos de rememorar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Eu estive pensando nessa semana como foi aqueles dias, aquele momento em que Jesus foi condenado injustamente, foi julgado injustamente, foi condenado pela multidão, declarando crucifica-o, crucifica-o. Que semana difícil. E eu me lembrei do profeta Isaías, que lá no capítulo 53, no versículo 4, ele disse assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, o consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Há uma versão que diz assim: sobre ele levou as nossas dores. E eu fiquei pensando como foi difícil para Jesus levar as nossas enfermidades, as nossas dores sobre si. Na verdade, falar em dor não é algo muito bom, porque ninguém aprecia a dor, não é verdade? Os laboratórios farmacológicos e os congressos de medicina estão a cada dia diante desse desafio, tentando descobrir medicamentos que sejam eficazes no tratamento de pessoas que estão sofrendo de dor, né? Porque existem vários tipos de dores. Mesmo que não resolva o problema, na sua origem, eles tentam aliviar os efeitos que é a dor, né? A dor que a pessoa sente, a dor que a pessoa sofre.
Temos analgésicos para a dor física, essas dores mais severas, mas quando elas se tornam insuportáveis, às vezes é preciso ministrar até morfina para aliviar a dor. Entretanto, há dores no mundo e nos corações humanos que o analgésico não vai resolver. Há aquela dor de se perder alguém querido, ou a dor de perder um grande amor, né? A dor de perder um grande amor, a dor da despedida, quando alguém que você quer muito, né? Ama muito, aprecia muito essa pessoa, parte, né? Vai para outros lugares, ou às vezes até a despedida da pessoa de uma maneira muito cruel, que é através da morte, e você tem que se despedir dessas pessoas. Há a dor também de final de uma etapa, quando terminamos um ciclo da vida, como por exemplo um curso na faculdade. É muito bom, é a vitória, né? Chegou ao final, mas a dor de concluir aquela etapa, de se afastar dos colegas, dos professores, né? Nós deixamos então uma classe inteira de pessoas com quem relacionamos por um tempo, é a dor. Ou aquela dor também da aposentadoria, quando deixamos o posto de trabalho depois de longos anos de atividade que ocupávamos, né? Então isso traz dores para a gente. Mas eu quero também lembrar que existem as dores morais, a dor moral, a dor de sofrer uma injustiça, né? A dor de se perseguir, de se sentir perseguido e perguntar: por que, Senhor? Por quê? Né? E às vezes a resposta não vem. A dor do ser humano, de ser humilhado, de ser difamado, de ser criticado, né? Dores que não passam com remédio, com analgésico. Pode receitar a morfina que for, mas essa dor não passa desse jeito. A dor do arrependimento, do remorso. Por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso. Por que eu me meti nessa? Por quê? Né? Esse tipo de dor também incomoda muito. E quando não se consegue tratar essa dor? Quando essa dor se instala em nossa vida e quer fazer morada, e quer destruir a nossa vida emocional, e quer conviver com a gente para o resto da vida, né? Dor, infelizmente, convivemos com ela, né? O tempo passa e ela está ali presente na nossa vida, né? Nós vemos que realmente ela é real, ela é presente. Contudo, ninguém teve uma dor tão severa, ninguém viveu uma dor tão intensa. Não existe dor que se compare, tão profunda, tão extensa, quanto aquela que Jesus viveu naqueles dias da paixão de Cristo. A humanidade estava perdida e foi necessário aquela dor de Jesus. Sim, Cristo teve a dor das dores, enfrentou um sofrimento incomparável, intenso, palpável, terrível, medonho. Foi uma dor sem igual. E é exatamente sobre essa dor sem igual que eu quero te convidar a pensar nesta manhã, antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Eu estive pensando sobre aquela dor de Cristo, e eu me lembrei que ele sofreu uma dor física, a dor física. Seu corpo suava gotas de sangue. O evangelista Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, descreve assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Levaram-no de maneira violenta à casa do sacerdote, e de lá esbofetearam ele, bateram sem piedade, e ainda perguntaram quem foi que lhe batia. Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68 diz assim: então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, e outros lhes davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Zombando dele, escarnecendo do mestre. Arrastaram-no diante de Pilatos, e depois de levar diante de Pilatos, humilhando, levaram para Herodes, e mais uma vez voltaram para Pilatos. E o que Pilatos fez? Mandou que o chicoteasse. Evangelho de Marcos capítulo 15, versículos 14 e 15 diz assim: por quê? Que crime ele cometeu? Lhe perguntou Pilatos. Mas lhe gritaram ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás,
mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, como se não bastasse, ainda mandou açoitar ainda mais. E aquele açoite que era decretado por Pilatos era um açoite feito com chicotes. E aqueles chicotes, eles eram munidos de lancetas nas pontas, né? Lancetas de ferro. E aquelas lanças batiam no corpo de Jesus e abriam cada corte, né? Sulcos na pele. E os guardas lhes colocaram uma coroa feita de espinhos. Dizem os estudiosos que aquela coroa tinha aproximadamente 3 centímetros de espinhos para dentro. Então foi encaixado, rasgando a testa e a cabeça do mestre. As pontas chegavam a ter cerca de 3 centímetros. Isso foi enterrado na cabeça dele. Então, quando seu corpo ardia de febre, com o sangue já coalhado, grudado na pele, colocaram em suas costas uma cruz pesada. Né? É uma versão que diz que colocaram um madeiro sobre os seus ombros, a outra diz que era uma cruz inteira já montada em suas costas. Mas ambas as versões são possíveis. Mas a cruz inteira possivelmente é a mais fiel ao que de fato aconteceu. Porém, indiferente de um ou outro, quando a dor e o sofrimento já era demais, ele ainda teve que caminhar carregando aquela cruz por cerca de 3 quilômetros, era a distância do local onde foi colocada a cruz sobre os ombros e o Monte Calvário. E ele carregou naquela via que foi chamada Via Crucis, né? Aquela via cruel. Realmente foi cruel o sofrimento, foi severa a dor, foi desumana, foi medonha, foi terrível. Chegando lá, como se não bastasse, tomaram os seus pés, estenderam-no e esticando os pés sem piedade, cravaram, pregaram, transpassaram os seus pés com cravos para pregar o seu corpo na cruz. O mesmo fizeram com suas mãos de um lado e de outro, penduraram na cruz. A dor que Jesus sentia era agonizante. Diz os historiadores que eles sentiam calafrios, repuxões, ínguas, cãibras, desconforto, ardume em todo o corpo, picadas de mosquito, algo cruel demais. Porém, seu sofrimento não foi apenas físico. Essa foi a descrição da dor física, mas ele também sentiu a dor moral. Cristo estava sendo punido por um crime que não cometera. Você já foi injustiçado alguma vez? Essa dor de se sentir injustiçado é muito ruim. Imagina Jesus sendo crucificado sem merecer. Cristo estava sendo humilhado, ele estava sendo martirizado, ferido, sangrando, aprisionado, morto. E não devia nada, não tinha culpa alguma, não tinha cometido crime nenhum. Mas isso eles faziam não por ser ele um mártir tão somente, ou por amar o sofrimento, jamais. A Bíblia nos diz que ele tinha uma glória anterior com o Pai Celestial, servido por anjos, sentado junto ao trono, numa luz inacessível. O Evangelho de João, capítulo 17, versículos 5, diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existia. Ele tinha essa glória lá no céu. Ele abriu mão de tudo isso para vir ao mundo e passar por esse sofrimento. Era dor moral. Via-se punido pela própria criatura que ele criara. E isso lhe fez por nós. Isso ele fez por nós. Porque o seu sofrimento foi mais do que moral. Muito mais do que dor física. Muito mais do que a dor moral. É a dor da substituição, que é chamado teologicamente de dor vicária. A palavra vicário significa em lugar de alguém. Cristo não sofreu por si. Cristo, ele não sangrou por si. Cristo não foi humilhado por si. Cristo não se sentiu só ali na cruz por si. Ele fez tudo isso em meu lugar, em seu lugar. Foi em nosso lugar. Ele nos substituiu na cruz. As nossas dores ele levou sobre si, diz o texto do profeta Isaías. Foi para tomar o lugar de todo aquele que crê que Jesus sofreu o que sofreu.
experimentou a dor que experimentou, para cada erro, para cada má escolha, para cada pecado que eu cometo, que você comete, Jesus levou essa dor, esse sofrimento. Necessário era que todo o nosso pecado fosse pago, que fosse justamente quitado, que fosse realmente pago a culpa, e Ele pagou em nosso lugar. E diante do justo Deus, o salário do pecado é a morte, como declara Romanos 6,23. Isto é, a eterna separação de Deus lá no inferno, eternamente. Para que isso não acontecesse, foi necessário que Jesus pagasse o preço, e Ele fez isso em nosso lugar. A dor que Ele sofreu foi uma dor vicária, a dor da substituição. O pagamento seria a eterna separação de Deus, mas Ele pagou o preço por nós, né? E Ele não quis que nós sofrêssemos no inferno, no lago de enxofre, no fogo eterno. Só havia uma pessoa capaz de pagar esse preço, e essa pessoa não precisava fazer isso: Jesus. Sim, porque Ele era o único ser humano que não tinha cometido culpa alguma, que não tinha erro algum, que não tinha pecado algum. Para cumprir a profecia, o cordeiro tinha que ser imaculado, né? Puro. E Ele foi por nós. Ele nada devia. No entanto, seu amor por mim é mais doce que o mel. A sua misericórdia é nova a cada dia, e Ele teve piedade de mim e de você, e pagou esse preço ali na cruz, sofreu essa dor ali na cruz, a dor vicária em meu lugar, e tornou-se, nos dizeres de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma visão espiritual daquele que era o Cordeiro. Ele foi imolado, ou seja, foi castigado, foi sacrificado, o seu sangue foi derramado como uma ovelha muda. Na Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca, diz o texto. Uma outra dor que Jesus sentiu ali na cruz, naquele castigo por mim e por você, foi a dor espiritual. Enquanto Ele era punido pelos nossos pecados, Cristo experimentou, vamos chamar, a feiura de uma alma sem comunhão com Deus. Ele experimentou a solidão, Ele experimentou o desespero, Ele experimentou o medo, Ele experimentou a sensação da desesperança. E diga-se mais uma vez, Ele fez isso em meu lugar, unicamente por me amar. Ele fez isso em seu lugar, unicamente por amar a você. Satanás estava contemplando aquela cruz, estava vendo Jesus sendo punido ali como o maior pecador de todos os tempos. Sobre as costas de Cristo repousava os adultérios, os assaltos, a infelicidade, a infidelidade, a mentira, os terrorismos, as traições, as feitiçarias, as idolatrias, os homicídios, as pedofilias, as rebeliões, os vícios, os tráficos e toda sorte de males que o coração humano é capaz de cometer. O inferno é o lugar para punir os pecadores. Era como se as próprias labaredas do inferno estivessem lá chamuscando os pés de Cristo na cruz do Calvário. E como se o diabo dissesse assim: agora Jesus virá para cá, para o inferno. Ao olhar para o céu enegrecido, escuro, para o enorme silêncio espiritual, Cristo se sentiu só, e na solidão Ele clamou, conforme descreve o evangelista Mateus, no capítulo 27, versículos 45 e 46. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde.
Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Sim, porque a dor era intensa, a dor espiritual. Jesus questionava a sua situação, o porquê do Pai permitir que isso tudo fosse tão longe, mas era necessário. Se o Pai interrompesse o sacrifício, todos os que crescem em Cristo não teriam a menor chance de serem justificados. Assim, Deus amou tanto o mundo, tanto a mim, tanto a você, que permitiu que o seu Filho Jesus experimentasse aquela dor tão intensa, incomparável. Naquele instante, Ele optou por nos salvar. Naquele instante, Ele optou por, através do seu Filho, pagar o preço para que pudesse então declarar: está consumado. Todo o cruento sacrifício do seu Filho foi necessário e foi a maior prova de amor de Deus por você. Pense nisso. A quinta dor que Jesus sofreu e sofre é a dor da ingratidão. Essa é uma dor que eu chamaria de uma dor posterior ao seu sacrifício. Ainda queimando no coração de Jesus, ele expressou-a ao chorar sobre Jerusalém, dizendo o que está descrito em Mateus 23:39. Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. É a dor da ingratidão. Todos precisam entender que Jesus veio em nome de Deus para trazer salvação, libertação. Mesmo tendo sofrido tanto, mesmo tendo doado a si próprio, mesmo assumido cada um dos pecados de toda a raça humana ali naquela cruz, naquele sacrifício, as pessoas ainda o desprezam, fazendo pouco caso da sua morte, não crendo em sua ressurreição, se envergonhando dele e transformando a Páscoa numa festa da fertilidade, simbolizada por ovos, simbolizado por coelhos. Por ser uma nação dita católica, o Brasil deveria ter mais cuidado, mais valor para com as celebrações que lembram a morte e ressurreição de Cristo. A maioria está vivendo na absoluta normalidade, apáticos à palavra de Deus, fazendo o pecado de sempre, repetindo a cada instante, e nem mesmo sua igreja cristã está mobilizada o suficiente para propagar o valor do sacrifício de Cristo na cruz por nós, e que ele não pode ser menosprezado, antes dignificado como aquele que se deu por nós. Palavra ingratidão. O mundo se esqueceu da cruz. O mundo zomba da cruz. O mundo não faz caso da cruz. Isso já está predito pelo Senhor, quando disse em Lucas 18:8, eu lhes digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É a pergunta. Será que vai ter gente que ainda se lembra da cruz? Essa dor tem remédio. Essa dor da ingratidão tem remédio. Ela acaba no exato momento em que alguém, com humildade, reconhece que precisa de Cristo, com contrição e fé, enaltece e aceita todo esse sacrifício, toda essa dor sem igual, e a aceita para si próprio como a sua própria salvação. Sim, porque hoje a única coisa que temos que fazer para alcançar a vida eterna é aceitar esse sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você, e pela fé crer que ele é o Filho de Deus, que veio como um cordeiro imaculado, é o único que tira o pecado do mundo, e para fazê-lo pagou com essa dor incomparável ali na cruz por mim e por você. Cristo sofreu a dor sem igual. Sua dor foi física, sua dor foi moral, sua dor foi espiritual, sua dor foi vicária para nos substituir. Foi em nosso lugar e por nós. Mas a dor da ingratidão pode ser curada no momento em que nós deixamos de ser ingratos,
No momento em que nós dignificamos o sacrifício de Cristo na cruz e passamos a nos policiar mais, a averiguar de maneira mais profunda e sincera, espiritualmente falando, como está a nossa vida diante de Deus. Como está a nossa vida de santificação diante de Deus. É quando cada pessoa reconhece que sem Cristo não tem solução. E disso depende a sua salvação. E essa vida então reconhece que precisa de Cristo Jesus. Cristo fez tudo por nós. E de nós só nos pede que creiamos no seu sacrifício salvífico e que o confessemos publicamente como nosso único e suficiente Salvador. Somos pecadores, merecemos o inferno por causa dos nossos pecados. Não há lugar para pecadores do céu, não há como entrar no céu com os nossos pecados, portanto estaríamos condenados, absolutamente perdidos, condenados à morte, não fosse a dor que Jesus sofreu na cruz. Mesmo vendo que todo o sofrimento que teria seria difícil, seria profundo, seria duro, ousou nos amar mais do que a si mesmo e foi até a cruz, experimentou aquela dor até a morte, morte com seu próprio sangue derramado como sacrifício, pagando na cruz o preço pelos nossos pecados. Creia, você precisa receber o Salvador Jesus Cristo em sua vida. Meu querido amigo, você que está nesta manhã celebrando conosco, aceite-o como seu Salvador. Em seu coração, receba-o como seu Senhor, como dono da sua vida. E ele diz em sua palavra, Mateus 10:32, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Diz também Mateus 11:28, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não seja ingrato com o seu Salvador. Não se envergonhe da sua cruz, do seu sacrifício. Disto depende a nova vida que você pode receber hoje em Cristo Jesus. Lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 15, ele diz, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração como na rebelião. Que a dor de Jesus não tenha sido em vão para a sua vida. Que a dor de Jesus não tenha sido em vão para a sua salvação. Meu irmão, você que já tem essa salvação, é tempo de refletir. Antes de celebrar a cruz de Cristo, a ceia do Senhor, e lembrar do sacrifício que Ele fez na cruz, pense como está a sua vida e proponha hoje uma vida de santificação. Confesse seus pecados ao Senhor e viva uma vida nova com Cristo Jesus. Faça isso através dessa oração, oração de confissão. Quero dar um tempo para você falar com Deus. Você e Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, converse com Deus agora. Pai, eu intercedo por essa vida para que ela possa, nesse momento em que está falando contigo, se dirigir ao Senhor com toda a verdade e transparência e integridade e dizer, Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados. A proposta do meu coração é viver uma vida de santidade. Eu abro meu coração. Vem, Jesus, e ocupa o primeiro lugar na minha vida. Pai, como crente, eu quero também me santificar. Purifica e perdoa os meus pecados. A partir de agora, a minha vida é santificada, consagrada a Jesus. Muito obrigado pelo que Ele fez na cruz por mim. E rememorar o seu sacrifício traz paz. E eu quero dignificar o seu sacrifício com a vida consagrada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. No início era a palavra,
o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Meu amigo, se você orou e entregou sua vida a Cristo Jesus, entre em contato comigo por esse telefone, porque eu quero te ajudar a seguir os próximos passos. E meu irmão, você que já é crente em Jesus Cristo, dignifique, cure a dor da ingratidão
e faça com que você seja uma pessoa que viva uma vida aos pés da cruz de Cristo. Que Ele nos abençoe. Vamos celebrar a ceia do Senhor? A palavra de Deus nos ensina que Jesus, naquela noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão. Eu quero convidar você agora a pegar o pedaço de pão. Esse pão, ele tem um símbolo. Lá o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que este pão, ele representa o corpo de Cristo. Ele simboliza o corpo de Cristo que nos substituiu no sacrifício vicário ali na cruz. Em meu lugar, em seu lugar, Jesus foi pendurado naquela cruz. Agradeça ao Senhor porque o seu corpo foi pendurado na cruz. Diga a Ele agora em oração: obrigado, Senhor, porque Jesus me substituiu na cruz. O seu corpo foi pendurado em meu lugar. E eu agora quero viver em gratidão pelo que Ele fez na cruz por mim. Ao comer do pão, eu me lembro e sou tomado por esse grande amor a me consagrar cada vez mais a Jesus. Amém. Comamos do pão. Amém. Pegue agora o cálice que você já separou aí com suco de uva. A palavra de Deus nos diz que o cordeiro foi imolado, ou seja, foi sacrificado, e o sangue jorrou. E o sangue foi o alto preço que Ele pagou para comprar para si um povo todo seu. E nós fazemos parte de uma só família, a família de Deus. Que privilégio maravilhoso. Se você está em família aí agora, troque o cálice com a pessoa que está próxima de você e vamos juntos então orar agradecendo a Deus pelo cálice. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus, o alto preço que Ele pagou. Ajude-me a reconhecer no próximo que também vive a mesma fé, um irmão, filho do mesmo Pai, porque foi comprado pelo mesmo sangue. Pai amado, que possamos viver em unidade, que possamos viver em comunhão, construindo uma comunidade cristã que agrade ao Senhor. Somos falhos, é lugar aqui de pessoas imperfeitas, onde o amor deve ser vivido, mas acima de tudo estar um compromisso de viver para o Senhor, porque o preço foi alto, foi o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado por este sacrifício e que vivamos esta comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Tomemos do cálice. Que esta celebração te ajude a refletir sobre a sua vida, sua conduta cristã, e que os seus passos sejam santos a cada dia mais, como cada dia um degrau, para chegar mais pertinho de Deus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Só que não é esse não, Lu. Todos a bordo, um mar de aventuras. O mar é cheio de mistérios e aventuras para serem vividas. Às vezes ele está calmo, às vezes está bravo e revolto. Aventuras serão tanto dentro do barco como no fundo do mar. Muitas histórias de pescador vocês verão que é verdade. Mas o melhor de tudo é que estaremos juntos nessa aventura no mar. Vamos ver que quando Deus manda, a gente faz. Todos a bordo!
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma série de aventuras. Dessa vez navegaremos pelo fundo do mar. O comandante Leopoldo nos levará a bordo do nosso submarino Alfa 110. O nome dele é esse porque lá em Gênesis, que é o início de toda a criação, capítulo 1, verso 10, conta como Deus criou o mar. Vamos ver lá na nossa Bíblia? E chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Gênesis 1, 10. E isso aconteceu no terceiro dia da criação. Deus sabia que o mar seria muito importante para nós, que nele viveríamos grandes aventuras. Através do mar, os grandes navegadores conquistaram toda a terra. A história de nossa nação, o Brasil, começou assim. Pelo mar, os portugueses chegaram até aqui nas nossas terras. O mar é fascinante. Nessa série, vamos conhecer histórias incríveis que estão contadas na Bíblia. Aventuras, milagres e, novamente, o poder de Deus vai ser visto. Mas todos os personagens das histórias que vamos conhecer precisaram atender o comando do nosso comandante maior, Deus, o nosso Adonai. A palavra de comando de Deus de hoje é confiar. Atenção, marinheiros, nosso versículo de hoje. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmos 16, 1. Por que será que Deus está mandando a gente confiar? Vamos lá? Todos a bordo. Um mar de aventuras. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro Hora do Game. Eu me chamo Andressa E meu nome é Gabi, e o jogo de hoje é o Bible que Run. significa Corrida Bíblica. Um jogo muito legal, porque a gente joga com personagens bíblicos. Tem Davi, Jonas, Ló e muitos outros. Quanto mais a gente joga, mais personagens a gente desbloqueia. Legal, né? A gente começa com Davi. Davi era pastor de ovelhas, mas Deus tinha planos grandes para ele. Confiando no Senhor, ele derrotou o gigante Golias com sua funda e tornou-se o rei do povo de Israel. Isso está na Bíblia, em 1 Samuel 17. E o jogo conta várias histórias de vários personagens. Davi era muito novo para ir à guerra, mas seus irmãos já eram jovens soldados. Eles estavam acampados com o exército de Israel e o pai de Davi mandou que ele fosse até o acampamento para levar comida para eles. Que legal, né? Muito legal. Vamos lá. Vamos. E como é que joga? Bom, tem um T, que é pra pular, e duas setas. Uma pra ir pra frente, correr mais rápido, e uma pra ir pra trás. Acho que entendi. Então, na setinha que aponta pra frente, a gente corre pra frente. Na setinha que aponta pra trás, a gente corre pra trás. E no P, a gente pula. Isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Ah, lembrando, quanto mais pedrinha a gente pegar, mais pontos a gente ganha. Verdade. Será que a gente vai Gabi, conseguir? a gente vai perder. Não sei como é que a gente passa daqui. Ah! Vamos tentar de novo? Vamos sim. Tá bom. Dessa vez a gente consegue, né? A gente tem que passar de fase. Olha só, gente, uma dica. A gente pode pular e ir pra frente ao mesmo tempo. Aí a gente vai conseguir. Vixe, Gabi, a gente tem que ganhar. A gente tá quase. Só falta mais um pouco. Chegada! Olha que chegada, Gabi. Conseguimos! A gente conseguiu. Ah, que legal! Eu gostei desse jogo, e Chegou você? ao acampamento apenas Eu também para gostei muito. entregar a comida que o seu pai tinha enviado para os seus irmãos. Mas ele nem imaginava que naquele dia seria ele que lutaria e venceria aquela batalha contra o gigante Golias. É isso, gente! Baixem o jogo e se divirtam também. Sim, joguem também. Tchau, até o próximo Hora do Game. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para começar o desafio do emoji.
Sabe aquelas carinhas do WhatsApp? Então, vocês vão ter que tentar adivinhar o versículo por meio delas. Então, eu vou tentar imitar uma. E aí, sabe essa carinha? É legal. Bom, vamos começar. O primeiro versículo está aparecendo na sua tela. Eu vou deixar um tempo para vocês tentarem adivinhar qual é o versículo. E aí, conseguiram? Eu espero que sim. Bom, o versículo está lá em Salmos 119 e 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é a luz que ilumina meu caminho. E aí, estão preparados para o segundo versículo por emoji? Ele vai estar aparecendo aí na sua tela. Bom, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem e descobrirem qual é o versículo. Bom, e aí, conseguiram descobrir qual é o versículo? Bom, ele está lá nos Salmos 35. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E aí, conseguiram adivinhar? Eu espero que sim. Estão preparados agora para o terceiro e último do domingo? Eu acho que estão, com certeza. Eu estou confiante nisso. Bom, vai aparecer na sua tela e vamos começar. Vou te deixar um tempinho e vamos! Bom, ele está lá em Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E aí? Gostaram? Até a próxima. Espero que vocês tenham adivinhado todos. Tchau! Bom dia, crianças! Que alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Hoje nós temos uma brincadeira legal, tá? Onde nessa brincadeira nós vamos trabalhar sobre pulso, sobre ritmo e também lateralidade, que é lado direito e lado esquerdo. Dentro desse ritmo que eu vou ensinar para vocês hoje, desta brincadeirinha, a gente vai encaixar um verso, tá? Eu vou explicar para você qual é esse versinho e nesse versinho tem algumas características que sentimos quando estamos próximo ao mar, que são o vento e o ar. Quando a gente está perto do mar, a gente sempre sente o vento bater na gente, sente também esse ar, certo? Primeiro eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer e depois a gente vai encaixar esse versinho que eu vou falar com vocês como que vai ser, tá certo? Então, o ritmo que a gente vai fazer hoje é esse, com pulso, usando pulso, lateralidade, tá? E ritmo. Então, vamos lá. Bate, pega, bate. Bate, pega, bate. Bate, pega, bate. Bate, pega, bate. Direita, esquerda, bate. Esquerda, direita, bate. Direita, esquerda, bate. Esquerda, direita, bate. Deu para entender? Pronto. Agora a gente vai encaixar o versinho que eu vou falar para vocês agora dentro deste ritmo. O verso é o seguinte. O vento tá aqui. O vento tá lá. O vento vai embora e torna a voltar. O vento tá na terra, o vento tá no ar. Tá dentro de você, é só você soprar. Vamos tentar fazer? Vamos lá. Pode fazer em casa com o papai, mamãe, com toda a família, certo? 1, 2, 3 e... O vento tá aqui. O vento tá lá, o vento vai embora e torna a voltar. O vento tá na terra, o vento tá no ar. Tá dentro de você, é só você soprar. De novo, mais uma vez. O vento tá aqui, o vento tá lá. O vento vai embora e torna a voltar. O vento tá na terra, o vento tá no ar, tá dentro de você, é só você soprar.
Pronto! Agora, esse soprar, você pode tanto soprar, como assoviar, fazer o que você quiser nessa última parte do sopro. Pode ser o sopro que vai treinar a nossa respiração, o assoviar também você vai encher o seu pulmão e soltar o ar. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade musical. Beijo! Oi pessoal, nessa nova série eu e Rico vamos falar sobre alguns bichos do fundo do mar. Vamos começar com o Henrico falando sobre o cavalo marinho. O cavalo marinho, na verdade, ele é um peixe. Ele só se chama cavalo marinho porque ele tem uma cabeça parecida de um cavalo. E é o macho que dá os filhotes, não é a mãe. E o macho tem um monte de filhotes na barriga dele. E sabia também que o rabo dele, ele consegue segurar nas águas quando tá em uma correnteza para ele não ser levado com a cauda dele. E também sabia que se algum predador, tipo a carinha, que é um dos predadores dele, vir atacar ele se camufla nas algas. Obrigada, Henrico, por falar do cavalo marinho. Agora eu vou falar sobre um bicho muito esquisito, mas ele é bem legal e tem características muito diferentes. Esse bicho é o peixe-sapo. Vocês sabiam que a característica mais marcante do peixe-sapo é que ele anda com as nadadeiras peitorais, elas que ficam aqui, ó, no peito dele. E vocês sabiam que ele tem uma boca gigantesca que consegue engolir peixes de uma só vez em apenas 6 milissegundos? Isso é menos que 1 segundo. Também, ele tem um anzol na ponta da cabeça dele, que na ponta tem um camarão de mentira que atrai as presas dele. E também ele fica usando coral para as presas se confundirem e pensarem que ele é coral, assim ele consegue capturar as presas. Na próxima semana a gente vai trazer mais 2 bichos bem legais para vocês. Tchau! Até mais! Todos a bordo, um mar de aventuras. Olá, pequenos marinheiros! Eu sou o comandante Leopoldo e tem muitos anos que eu navego pelos mares de todo o mundo, os 7 mares. E olha, em todos esses anos foram muitas histórias vividas, muitas mesmo, viu? Mas tem algumas que marcaram muito a minha vida. Uma delas, maravilhosas, outras perigosas, cheias de muito mistério. Eu adoraria que vocês pudessem viajar comigo em uma dessas aventuras. Mas olha, como ainda vocês são muito pequenos e o mar é extremamente perigoso, eu queria convidar vocês para uma outra aventura, mas também no mar. A nossa navegação hoje vai ser surpreendente. Nós vamos navegar em uma aventura numa embarcação que ninguém sabe onde que ela existiu ou se ela ainda existe. Só sabemos que foi um grande reboliço, uma agonia danada na Terra, que já existia há muito tempo atrás, no início da história da humanidade. E aí, vamos nessa? Então prepare-se, marinheiros, todos a bordo, coloquem os seus salva-vidas e vamos descer às profundezas do mar. Boa viagem a todos! Nossa aventura começa em terra firme. O povo estava crescendo, tinha gente se espalhando por muitos lugares. O pecado e a maldade haviam entrado no coração das pessoas. Lá na história do Éden, com Adão e Eva, quando a serpente, o diabo, mesmo os enganou. Vocês lembram disso, marinheiros? Pois é, a bagunça estava formada na terra e Deus estava bem aborrecido com a desobediência e a maldade do povo. Mas olha,
tinha uma família que era muito temente ao Senhor. Vamos voltar à nossa história? Essa família era de Noé. Então foi quando Deus resolveu agir de forma sobrenatural para mais uma vez dar o rumo certo para a humanidade, a sua criação. Conta a Bíblia que Noé era um homem justo e bom e que andava com Deus. Muito legal, né? Tinha uma família bacana, com 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um dia, Deus estava bem aborrecido com a maldade dos humanos e chamou Noé para uma conversa e disse assim: "Olhe só, Noé, vou dar um fim nesta humanidade cheia de violência. Não foi para ser assim que fiz o ser humano com tanto capricho. O plano é o seguinte: você vai construir uma arca gigante de madeira. Sua família e os animais estarão protegidos dentro dela. Não se preocupe que vou mandar os projetos arquitetônicos de toda a arca." Ah, meus amigos marinheiros, foi aí que Deus começou a ensinar a Noé como iria construir essa arca. E olha, meus meninos, foi muito trabalho. Muita madeira para cortar, serrar, pois tinha que ser muito grande a embarcação, resistente e muito segura. Mas o engenheiro era o Senhor. Então, não tinha como dar errado, não é mesmo? Olha só, marinheiros, a explicação de Deus. Vocês vão ficar de boca aberta. Mas cuidado para não entrar mosquitos. Vamos voltar à nossa aventura. E assim foi. Use uma madeira resinosa. Você fará caniços e calafetarás com betume por dentro e por fora. As medidas serão essas, Noé. Anote aí. Comprimento: 300 côvados. Largura: 50 côvados. Altura: 30 côvados. Faça um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Faça uma entrada da arca pelo lado e faça 3 andares. Anotou? Isso tudo é para você abrigar sua família e um casal de cada animal da terra, que entrarão de 2 em 2 na arca. Armazene comidas e alimentos para todos. Meus nobres marinheiros, vocês já imaginaram Noé fazer tudo isso sozinho com sua família? Mas eles eram bravos e corajosos marujos. E olha que bacana, eles acabaram se tornando os primeiros marinheiros da terra. Fica aqui a minha homenagem a eles. Eu me empolgo, não é mesmo? Vamos deixar isso de lado e voltar para a nossa história. Então, o comando de Deus foi: confie em mim. E Noé confiou e obedeceu ao Senhor. As pessoas que não entendiam os planos de Deus zombavam de Noé. Diziam que ele estava ficando meio tantã, louco, sabe? Coitados, não sabiam o que falavam, só bobagens. E aí, nossa aventura no mar de Noé começa. Quando tudo estava pronto, animais acomodados e organizados na arca, a família também, Deus mesmo fechou a porta da arca. Uau! Deus fechou a porta da arca. A chuva começou a cair do céu, bem fraquinha, mas aos poucos foi inundando toda a terra. Era água que não acabava mais. Um detalhe fabuloso, a Bíblia conta que isso aconteceu no dia que Noé fazia aniversário. Sabe quantos anos? 600 anos, 1 mês e 17 dias de vida. Muito mais velho do que eu. Mas vamos voltar à história. Um grande dilúvio aconteceu. Um grande mar se formou por toda a terra. A arca começou a navegar. As águas foram subindo, subindo, subindo. Só se via a arca ao longe. Noé e sua família estavam lá, os dois, salvos, dentro da arca, como todos os animais. E isso só aconteceu porque ele obedeceu aos comandos do nosso Deus. Conta a Bíblia que as águas subiram até 7 metros acima das montanhas. Vocês têm noção disso? Durou 40 dias subindo e formando esse grande mar de aventura para esta família. Não dava para enxergar nada além da água. Quando as águas pararam de subir, Deus mandou um vento forte para tudo cessar. E não é que cessou? Aos poucos, as águas começaram a baixar. Mas acreditem, demorou 150 dias para isso acontecer.
nesse tempo, Noé e sua família e os animais navegaram. Será que alguém voou? Isso a Bíblia não conta, mas vamos voltar à navegação. Eles começaram a perceber que já dava para ver o topo das montanhas. Então, Noé abriu uma janelinha lá na arca. Ele teve uma ideia. Soltou um pássaro chamado corvo para ver se ele achava a terra seca. Mas ele voou e rodou e não achou nenhum lugar para pousar. Um tempo depois, ele soltou uma pomba e ela também voou, rodou e não achou terra nem árvore para pousar. Noé, então, esticou a mão para fora e pegou a pombinha e levou para dentro de novo da arca. Esperou mais 7 dias e soltou de novo o bichinho. E quando o sol estava se pondo, numa tarde espetacular, a pombinha voltou com um galinho da planta no bico. Olha que massa! Uma folhinha novinha e linda de oliveira. Noé entendeu que as águas daquele mar gigante que tinha se formado já estavam secando de vez. Então, um tempo depois, meus jovens marinheiros, aqueles bravos navegantes desse estranho mar puderam descer da arca em terra seca, como Deus havia dito e prometido, sãos e salvos. Noé e sua família e todos os animais desceram e, olha que bacana, adoraram a Deus, agradecendo a proteção e o cuidado. Eles estavam felizes, uma nova terra para morar. O Senhor ficou muito feliz com a atitude de gratidão e adoração de Noé e de sua família. E olha, ele os abençoou. Deus colocou no céu um lindo arco-íris, fazendo uma aliança de promessa de que sempre estaria cuidando e protegendo seu povo. Deus é maravilhoso, não é mesmo, meus marinheiros? Que história magnífica, meus nobres marinheiros. Um mar de aventuras, com certeza, não é mesmo? Mas vamos retornar ao porto com segurança. E olha, o mais legal disso tudo, aprendendo que não importa o desafio, se Deus está conosco, a vitória é certa. E lembre-se, meus nobres marujos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi muito bom viajar com vocês. Até a próxima aventura, nobres marinheiros! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem crocodilo? Sim. Tem esquilo? Sim. Tem coelho? Sim. Tem chocalho? Não! Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou
encher de bichos. Então Noé foi muito, muito obediente e encheu a arca de muitos bichos. Me pega ali o tubo de ensaio com água, por favor. Com água? É, O que você está fazendo aí? tentando deixar a água mais clara. Eu segui bem certinho o manual. Não vai dar certo, não. Vai. Deixa aqui. Tem que ser muito cuidadoso para fazer isso. Isso aí vai dar certo, eu acho que... Isso. Quase que não ia dar certo, né? Eu não sei não, essas Eu coisas... segui o manual direitinho. Então por isso que deu certo, tá, entendi. Falando nisso, não vai dar, não vai dar. Eu me lembrei de uma história da Bíblia. Que história? Lá em Gênesis, lá de Noé. A história de Noé, que tem aquela barca pesadona que quase afunda? Quase afunda. Não ia afundar, não? Eu ia ficar com medo daquela barca, não ia dar certo, não ia flutuar mesmo. Ai, bora fazer a experiência. Gente, façam com a gente. Aqui vamos ter um pote com 3 colheres de sal e outro com 1. Vamos botar aqui o primeiro. Uma colher de sal aí na água. Aqui. Vou mexer, é pra eu Agora mexer? vamos ter a de 3. Eu vi essa colher aqui e falei, isso aqui é pra mexer. Claro que era pra mexer. Mexe o outro também, um pouco. Mexe esse também. Agora vamos ter aqui. O que eles estão mexendo é a realidade de Deus e esse aqui é a expectativa do povo com a Arca de Noé. Aqui os 2 ovos vão se apresentar como se fosse a Arca de Noé, gente. Aqui, agora vamos botar uma colher de sal. Vai afundar, com certeza. Viu? Aí, viu? A arca é mais pesada. E esse aqui, Aí eu acho que afunda também, que é água e sal do mesmo jeito. Quer dizer que aqui era o que o povo achava sem Deus. E aqui Noé que confiava em Deus. Impressionante isso. Gostei. Crianças, façam em casa porque é muito legal essa experiência mesmo. Essa é boa. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Que aventura, crianças! Um mar que apareceu misteriosamente e se foi do mesmo jeito misterioso. Mas isso tudo foi pelo poder de Deus. Ele é o criador de tudo e o dono de tudo. Lembre-se sempre de perguntar a Deus o que Ele quer que você faça, porque os planos dele são sempre os melhores. Novas aventuras ainda vão surgir. Marujos, marinheiros, por qual mares vamos navegar? Todos a bordo, um mar de aventuras. Até a próxima aventura, marinheiros. Deus abençoe. Tchau, tchau.